Agora a parte mais importante, as gravações. Como foi que se deu a gravação da demo tape? A demo foi a necessidade de sair do normal e ir para onde todo mundo queria, difundir o trabalho para outros lares, né? Então a gente se juntou, arrecadou a grana naquela nossa boa patrocinadora, que era a do Lincoln Center. Se não fosse isso, era complicado. Um abraço a Luciane. E, bicho, a gente procurou um estúdio que gostasse de rock and roll. E naquele momento, a gente realmente não achava quem tinha uma pegada para isso. Até que a gente achou o Rominho. O Rominho, ele tem um estúdio ali onde é perto da Casal, tinha, né? Hoje o estúdio dele é ali perto no Farol. Mas tinha ali perto da Casal. E pô, a gente chegou lá e disse, bicho, a proposta é essa. A gente tem essa grana para fazer isso. E o que é que você acha? Mostrou umas ideias e ele fez, pô, tá legal, gostei, vamos fazer a demo. Aí pronto, a gente meteu a cara e foi produzir a demo. O irmão dele fez a capa, né? Essa capa não estava lembrando disso. Que é desenhista, acho que gráfico. O nome dele, esqueci. Josemar. Aí fez esse desenho, ele pegou as ideias. Eu pensei que tinha sido Não, eu sentei com ele para trabalhar a ideia, mas ele é que teve a... Hoje ele... Mas o interessante nessa gravação que não foi gravada a bateria. Eu era o baterista, mas o estúdio dele não tinha essa condição de gravar bateria, então gravou a bateria eletrônica, mas mesmo assim ele que coordenei assim, desse jeito, e ele foi colocando teclado, que tinha a bateria eletrônica dele, ele fazia, mas não tinha essa condição de gravar a bateria acústica. No caso, você não gravou a bateria da demo? Não gravei, foi eletrônica. Mas ele orientou, isso aí é orientando, participou. Tem coisa aí do interessante da boneca de pano, que até tem uma coisa que eu faço, que eu fazia sempre, que era o ataque no Shine. E ele fez, ele fez direitinho, ficou interessante. Pra época, interessante. O importante disso é que ele até hoje quer gravar por conta disso. Nunca gravei. Essa é a música que eu mais gosto e nunca gravei. Boneca de Pano é uma letra enorme, assim. Eu queria saber, assim, de você... Faroeste Caboclo. Como é que Faroeste Caboclo de Bode? Como é que você... não é decorar, né, cara? Como é que você aprendeu essa, assim... A música toda até... Tem uma particularidade que ela é a única letra que não é minha. Então, tem uma dificuldade muito grande em aprender as coisas. Mas, nesse momento... Mas a gente ensaiava bastante e o Nardel criou uma letra muito gostosa, onde ele falava da prostituição infantil, né? Que tem a ver exatamente com isso. Importante essa conotação. Mas a vibe... Pra época, né, bicho? Mas assim, a vibe... Não havia essa visão dessa situação. Mas a vibe do Diário de Bordo sempre foi... Crítica política. Social. Conclamar que as pessoas pensassem o que estava acontecendo na história do país. Né? Então, exatamente. As pessoas olhassem o que estão passando na sua rua. Exato, do Engenheiros, daí do Legião. E tinha muito isso. Então a gente tinha essa vibe também. Obviamente a gente tinha. E quando ele colocou isso, porra, inclusive nesse nosso último momento, a gente não chegou nem a gravá-la. Porque a gente, como o Alex falou, ele quer exatamente ipsiliter, né? Ele e o Negão deu toda uma outra visão para as outras. Eu lembro do momento que você fez uma música, você fez como Caetano Veloso. Pegou a letra aqui e ficou lendo
você lembra desse fato? Não. Declamando. Você não estava declamando, mas ele estava cantando, meio que declamando também. Mas que a letra, eu penso que era porque a letra era muito grande. Mas Você lembra aí. desse detalhe? Não. Não sei, talvez criança. Talvez criança. Talvez Eu criança. lembro qual foi a música. Criança foi a maior letra que nós tivemos. Exatamente. Criança realmente. Porque ela tinha muito. Arthur fazia até uma voz de fundo, né? Ela tinha muitos. Ela é muito longa, realmente. Eu acho que Tinha muito. E é uma pegada da porra. A criança. Pronto, criança, eu acho que é uma das músicas também que identifica muita gente. Que ela tinha um A nuance contexto. da música. Ela tinha um contexto, assim, melódico muito forte, mas tinha um peso muito forte. E o grande barato que quebrava o peso era o teclado do Marcelo. E aí dava. Mas você lembra Som que lembra flauta, né? Exatamente. Com a Alcarina, Num dado momento você, não sei se foi exatamente essa música, mas que você havia cantado ela com a letra, além daqui, eu penso que. Não sei, não lembro. Eu lembro, Alguma show. um detalhe, um momento assim, Algum local. talvez, eu Mas que tem tenha sido uma coisa sua assim, Mas estava não, foi não, fazer foi uma não. coisa diferente. Eu acho que eu lembro disso. Foi não. É. Foi de repente a minha dificuldade de decorar a letra. Eu sempre tive dificuldade. Não, mas é de tudo bem, encaixar a letra na justamente. musicalidade. Não. isso que eu tô conversando. Dificuldade de decorar a letra. Decorar. Porque era enorme, assim, Então, eu acho que talvez complexo e tal. talvez tenha sido criança, que eu acho que era Isso é a mais. nuance da música, né? Ela começa do jeito vocal. Assim, aí essa questão da demo, pra mim foi a minha primeira experiência com o estúdio. Então, a gente sente aquelas dificuldades, a gente dá uma travada na hora de gravar, toda a responsabilidade, né? Aí o Não cara era fala fácil. travando, daí travando. Mas Não é era- verdade, isso é verdade. Assim, não era tão simples como hoje, que a pessoa grava em casa, e muitos artistas gravam, tem um computador legal, um microfone grava, ou Quando placa seja, boa, você grava. você tem estúdio, você tem a hora de estúdio ali que você está pagando, entendeu? Então tem a responsabilidade também de Gravava, extrapolar muito o horário. tarde, era meia-noite, né? Isso, ele gravava na. Mas acima de tudo era o primeiro É, o primeiro momento trabalho. do estúdio, então isso vale mais do que. Era o primeiro momento de tudo era novidade. Na realidade, foi o primeiro e Tudo era um último. choque. Foi o primeiro. Que se você pegar essas músicas hoje, com certeza a gente não gravaria essas músicas. Se a gente fosse gravar uma demo, a gente não gravaria essas músicas. A gente tem outras músicas com um conteúdo muito maior. Só que naquele momento essas músicas eram desse conteúdo. Era o que dava liga, né? É, o que Então dava falando ali. nisso, vocês escolheram 4 músicas dentre 10 anos que já tinham prontas, né? Como se deu essa seleção desse repertório pra registrar na demo? Bicho, na boa foi muito mais. Sapateou. Não, achar que a música estava legal. Estava preparada. É, a música estava preparada. Melodia É, a boa, melodia O legal. seguinte, instrumental bom. eu acho que até por participar muito dos ensaios, de também estar no estúdio quando vocês gravaram, eu acho que foi muito do sentimento da banda no momento que eles estavam fazendo a música, entendeu? É, tem isso. Do feeling da música. Pô, essa música agora flui mais rápido, entendeu? Isso aqui, pô, a gente tocou, caramba, encaixou. E tinha outras músicas que eles tinham dificuldade, entendeu? Para os Aí anos. por isso que eu acho que ficou mais fácil, como Para os Anjos, como eles citaram aí, como Vícios. Umas músicas que já viraram mais ou menos hit, né? Ficou uma coisa mais ou menos clara. E assim, eu acho que na época a gente também quis definir assim, mostrar um pouco De cada de coisa. cada coisa que a gente fazia. Pra não ficar, Não ficar só mostrar um lado e outro Tanto ficar é que Para os Anjos, obscuro. Para os Anjos, que era a música mais moderna do grupo, era Para os Anjos nessa mais época. atual. Né? Quando eu estava andando de ônibus e passei ali em frente ao. Você andava de 59 batalhões Eu andava de ônibus muito, por sinal. Aí eu passava em frente ao hospital universitário. Perdão, não é universitário não, esse aqui. Hospital do Açúcar. Hospital do Açúcar. Aí eu passando pelo Hospital do Açúcar, aí eu vi duas crianças cantando, lá mendigando, no ponto de ônibus, no sinal. Isso, eu peguei o papel e uma caneta e coloquei lá, eu vinha da universidade, e coloquei exatamente isso lá na história. Resultado,
E quando eu cheguei mostrando para os meninos, era aquilo pronto, entendeu? Era aquilo pronto. Aí veio as brincadeiras de infância, né? E foi, essa música era a mais nova de todas. E ela foi inserida dentro disso aí. Porque a gente queria, como o Arthur falou, mostrar várias vertentes do que a gente podia fazer. O momento social da hora, né? E não foi aquela coisa, não, vamos andar nesse ritmo, vamos fazer. A gente tem umas músicas já traçadas. Na realidade a gente não tinha músicas traçadas. A gente só fazia música. E rock and roll. A gente não tinha uma linha, né? A gente não tinha nada definido. Não dava pra você falar qual é o estilo da banda. Não tem engajamento nenhum, né? Fazer o que vinha. Mas engajamento social. O único engajamento era o social. E quando, Político social. e quando a gente fala em estilo, a gente deixa bem claro, o produtor ele coloca isso bem claro na produção de cada banda, né? Qual é o seu estilo, você precisa ter um estilo. Chegar. Como a gente não tinha estilo, praticamente a gente ficava fora desse mercado. Exatamente. Mas hoje, percebendo que isso não é interessante. Fantástico, cara, isso, porque o estilo, ele é exatamente criado no momento em que você criou aquele estilo. Hoje seria uma coisa assim, fantástica, Não. Olhando o cenário musical, você chega claro. aqui. Vamos colocar para os artistas. Ana Carolina, ela toca o swing do violão do cara que tocava no barzinho como. E teve uma época que isso não é impossível você fazer isso. Então ela trouxe para isso e toca até hoje a música dela. A pegada, né? A pegada dela, o violão, do swing dela. É mais ou menos como a Cássia Eller. Quando ela cantava a música, já tinha um estilo próprio. Todo mundo sabia que era a Cássia Eller que estava cantando. Exatamente. Como hoje tem algumas cantoras que cantam as músicas Que parecidas que você de lembra. repente foi legal pra A gente gente. chama muito de marca registrada. Foi legal pra gente. Meio DNA. Só que a gente não tinha essa marca registrada. É. A gente Hoje eu vejo que era interessante, na época eu não achava. Hoje, coisa toda mas natural, hoje, de você qualquer nem forma, pensava, né? se você. As regravações que nós estamos fazendo hoje, ela já tem uma identificação. Entendeu? Ela tem uma mesma linha. Hoje está muito mais forte. Devido a crescimento geral e a gente. É engraçado que agora, hoje que eu comecei, que eu tive um tempo todinho de maturidade musical, tocando com fulano, ciclano, um monte de gente, e aprendendo, e até hoje a gente aprende, você não pode ser um músico completo se você não tiver a vida toda aprendendo. É óbvio. E eu vejo que na época eu discordava de um monte de coisa, eu digo como era complexo a banda hoje. A minha cabeça hoje vendo como é complexo a banda. Se você pegar uma música da banda, você diz como a gente vai. A gente foi para o estúdio 2 anos, Há 2 anos atrás. 2 anos atrás. Como a gente vai colocar uma linha aqui? É tão difícil você colocar uma linha diferente do que foi Uma feito. musicalidade diferente. Parece que tem que tocar como tocava 10 anos atrás. Porque era muito difícil de gravar. A gente aprendeu 300 milhões de coisas diferentes. Não é possível. Será que é necessário realmente mudar essa linha? Já que antes se fazia uma coisa muito não próxima. necessariamente. Não é necessário. É só modernizar, né? Entretanto, como você tem hoje mais influência, mas entenda A coisa datada, né? Mas entenda o seguinte, quando o Baigon falou aquilo pra gente, que eu entendi, aí hoje de repente eu tenho a capacidade de colocar um coco de roda nas minhas melodias. Regionalizar. Coisa que eu não imaginava naquela época. Nunca. É só um exemplo. Não, só É quem só um fazia exemplo. isso na época era Nação Zumbi, né, Mandibi? Não, Tirando isso, né? mas independente disso. A gente fez hoje, o Arthur brincando ali, fez Poliana, né, que é uma música que era totalmente instrumental. Aí quando ele tocou, eu incrementei um poema. Coisa que a gente não imaginava em fazer isso. Então são coisas que você vai evoluindo com o contexto, com o tempo, com a vida, né? Não é como isso aqui encaixa direitinho aqui. Exatamente. Junto o passado com o presente. Uma coisa que eu conversei muito com o Otávio foi sobre uma música que a gente tocou, a guitarra dele ficava. E a bateria tem 2 opções, depois eu olhando. Um é. E a outra?
Opa. Opa. Aí teve uma hora que a gente misturou as duas coisas. Achei interessante, gravou uma base. É. A partir daí que a gente teria que estudar para fazer Pra alguma ter as coisa. ideias. Que hoje a gente Não tem é essa ideia. capacidade de você gravar, É. aí depois estudar isso, hoje facilmente, até pela condição financeira Manda que pra nós um, temos manda pra hoje, outro. e a internet que ajuda muito nisso, Facilita que muito. você joga um pro outro e vai rolando. Acho que a gente tem que sentir a música. Eu gostei, eu senti a energia, eu gostei. E isso é o que vale. Sentimento. Não é o que o mercado pede. Exatamente. Se você fizer o que o mercado pede, Que é a grande verdade que a gente sempre teve. É a essência Que é musical, sempre- né? A grande verdade da gente sempre foi essa. Você, em primeiro lugar, você precisa sentir, gostar. A gente precisava fazer o que era gostoso em fazer em conjunto. Aí a partir se entrava no mercado ou não, Aí, foda-se. ó, se entrou no mercado, isso é consequência. É, exatamente. Você tem que E gostar. uma coisa que pega é a questão da consciência. Por quê? No começo, eu acho que a gente tinha muito mais estilos Exato, envolvido, exato. mesmo com menos conhecimento. Eu acho que o ter avançado no conhecimento fez com que a gente evoluísse, passeasse por tudo e chegasse num som mais coeso nosso. Que é o que aconteceu agora, Nesses 2 anos. nesses 2 anos atrás. A gente bebeu em várias fontes para chegar no nosso sonho. O que não quer dizer que a gente esteja voltando, ao contrário. Nem que esteja preso a isso. É, exato. O que a gente quer é registrar, a gente precisa registrar. Ninguém vai morrer se não registrar isso. Exato. E a gente Morrer precisa sem registrar. não. Eu Tá? não vou passar a minha vida toda tocando e não gravar boneca de pano. A gente tem que registrar, é fato, é fato. A gente tem que registrar. E isso vai acontecer, tá? Isso vai acontecer. Isso aí, a gente tá sempre perdurando, mas vai acontecer. Galgando para A própria entrevista de hoje que nos causou, você nos causou essa entrevista, que pra gente foi sensacional. Pô, foi essa reunião que a gente vai, sem dúvida, vai dar uma estiga maior. E aí uma coisa que a gente estava conversando tinha essa entrevista e a gente não sabia que tinha tanta história. Né? É, exatamente. Muita coisa que eu mesmo não sabia. E eu tenho certeza que eles não sabiam. Imagine se os outros tivessem. Porque nessa questão do estilo, a gente teve música Geração CMC que era um reggae. Tinha Desencontros que era uma balada. A gente não E é ficava bom, era musical. Só que eu acho que a gente fazia muitas Instrumental. coisas de uma forma meio inocente, né? Eu acho. Meio não tão consciente. Né? Não, Hoje a gente tem muito mais consciência Como do que eu a gente acredito faz, que- do que a gente sabe, Eu do que a gente. acredito, Dimas, que Onde todas a as gente quer bandas, chegar. que eu acredito que todas as bandas são inocentes, inicialmente, não tem como fugir disso. Só que hoje são quarentões, cinquentões, então é mais fácil a gente Menos, um entender. pouquinho menos inocente. A gente é totalmente retardado. Mas pelo menos a gente tem uma consciência maior do que o que a gente pode promover como registro. A gente não pensa em se lançar como banda em hipótese alguma, obviamente. Mas como registro, a gente deve, ou necessariamente, mas a gente deve fazer isso, vai fazer um registro e com certeza a gente vai fazer algum show, vai fazer alguma tocada. Eu penso assim, tem música no Diabo de Bordo que talvez pode ser regravado por um grande artista, por exemplo. Sim. Sempre achei. Não pode? Pode, com certeza. Eu acho também que Sem falta tem que ser de vontade. registrado, não só pensando no mercado, porque a gente nunca pensou nisso, eu acho, Nunca. mas tem que gravar, tem que registrar. Tem que ser registrado. o registro Isso vivo. Eu é história, realmente isso é quero história. chegar nessa parte, vai ser o final, nessa parte da atualidade, né? Aí depois Mas você edita essa porra aí. por hora, agora, né, eu queria saber quantas cópias foram feitas da demo tape? Que é a menor ideia. Eu acho que foi muitas, bastante. A minha, Foi- o vocalista. Eu acho que foram umas 100, né? Foram umas Eu 100. lembro, foi 100? 100. Acho que foram umas 100. Rapaz, eu assinei tanta. Foi só 100. Eu acho que foram umas 100. Eu- Realmente eu não lembro. Eu acho que. Eita, não tem não aí, cara. Não Não, eu já Não tem. tem não. não tem numeração não. Foram Eu olhei 200, pra ver não, a né? numeração da Foram minha. mais de Acho que foram 200. Foram 200. Eu Foram acho- 200. eu acho que Foram foi- 200. Foram 200. Com certeza foram Sabe por Perfeito, quê? foram Sabe o que eu 200. vou dizer? Cada um Foram pegou 200. 20. Exato. Aí já vai ser Foi- 20. Ah, E ficou umas 80 para trabalhar. Foi exatamente. Foi E exatamente. como foram feitas essas cópias? Quem foi que duplicou as cassetes? Na época
Foi quando masterizou. A gente fez um master com o Rominho. Eu acho que a gente entregou todos a ele. Ele deve ter reproduzido todas as Ele reproduziu A gente só fez as capas. A gente fez as capas com o irmão dele. Que foi ele trabalhava na gráfica. Ele trabalhava na gráfica do Estado. Do Estado. Pronto, foi exatamente. Sergaço. Ele trabalhava lá, pronto, Gráfica exatamente. Ramos, se não me engano. Exatamente. E onde compraram as TDKs e tal, 60. E onde estão essas marchas? Essa é uma das frutas. Não, E a reprodução, mas a marcha. Eu não tenho a menor ideia disso. Deve estar com ele, não? Não, Não? Comigo não, é difícil. não. não. Bom, pode ser. Talvez ele tenha guardado por algum acho tempo, que não sei se ainda Não tem. sei se tem hoje. Isso daí. Agora eu pergunto a vocês, Só os deuses do rock, enquanto pode músicos que viveram nos anos 90, qual foi o papel da fita cassete pra cena da música, pra reprodução da música autoral, enquanto músicos, vocês? Autoral. O que vocês acham? Qual é o papel da fita cassete? Pra essa reprodução e distribuição Sim. do som autoral dos anos Não, 90? Em primeiro lugar, a Era a cassete. internet da época. né? Em primeiro lugar, a cassete. Vou falar. Você fez uma pergunta, eu vou só falar sobre o cassete, depois eu vou entrar no que você falou. Falar sobre o quê? Sobre a Cassete. cassete. Cacete, Do meu ele adora. Cassete. Hoje em dia, tudo para o músico tem a facilidade imensa. O músico hoje tem a facilidade e a velocidade de aprender internet estupenda. A gente gravava bastante aí para aprender. Na fita cassete a gente gravava muita coisa. Inclusive minha primeira vez que eu escutei hoje. Primeira vez que eu escutei hoje foi fita cassete. Eu também. Enquanto produção musical, os custos. Como é que a gente ia fazer um disco? Se não tiver um custo barato como esse, impossível. Não tinha. Então, isso daí influenciou. Dava pra gravar, não tinha CD em casa, você gravava em Não casa tinha. nessa Era o época. velho jargão, já tá ultra agradável. Na Na realidade, realidade- a gente tinha em casa, eles vinham com dois 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 pra decks. gravar. Dois decks. Dois decks. Um era para gravar e o outro já para você transferir. Uma outra coisa bacana, me perdoe a colocação, é o seguinte: a fita cassete a gente podia, por exemplo, a gente comprava virgens e regravava, né? Mas a gente podia regravar sobre as outras, né? Não sei se vocês faziam isso, mas eu pegava e virava a fita do molejo e colocava em cima o Led Zeppelin. Mas E as aí- virgens sempre são as melhores. Olha, Sim, mas com relação a isso, Não concordo muito. Não. sim, detalhe. Tem a fita, tem um detalhe tempo, detalhe depende do ponto de interessante vista. sobre a fita, que é o seguinte. e o momento. A fita de 90 ficava muito pesada, mas a fita de 46 e a de 60, a gente usava mais, a música parece que ficava melhor colocada na fita, não sei o quê. Foi melhor. Bem, não, Por que tem acontecia isso? sonoridade, o melhor é o disco. É o E disco. agora o melhor Principalmente com chiado. E o melhor da fita pra mim Não, é o chiado vem seguinte: depois. é você poder pegar a caneta e poder rebobiná-la assim. Sim, Por isso que quando você ia botar ela no deck, Deixa eu ela deixa eu ficava colocar pesada. sobre- Porque Mas a de 90 que era rebobinar maior, assim. a de 90 que era maior era mais pesada. Mais pesada, dava problema. Mas a partir do momento que você 90, rebobinava com a 120, caneta assim, depois ela folgava. 46, 60 e 60 e 90. 90. 46, 46 minutos, 60 Ó, minutos. Sim, mas voltando ao Mas tema. como você colocou, para mim eu tenho outra visão disso. É assim, hoje em dia a gente tem internet, que é uma facilidade enorme. E a gente, o poder aquisitivo de todo mundo é escasso. Então a fita cassete era o caminho necessário, para que a gente tivesse colocando em mãos das pessoas. Por exemplo, a gente fez 200 cópias. 20 ficou cada um para dar os parentes, os amigos e tal, etc. E as outras a gente enviava para rádio, para... Então, era o caminho necessário. Para abrir as portas. E exatamente. Então, era necessário. Por quê? Porque o custo-benefício era grande nesse momento. Hoje em dia não, você não precisa fazer mais isso. Eu estou aqui com você, eu gravo aqui o vídeo, jogo na internet, tá fácil.
Lembrando que O alcance Quando a gente é entregar 30 isso vezes aqui, maior. Tem YouTube, tem É como Facebook. hoje o link, você manda um link pra Exato, pessoa pelo exato. WhatsApp de um vídeo no YouTube. Você tá mostrando seu trabalho. Só que a gente não chegava materializado, pegava a pessoa. lembrando aqui que quando enviava ou mandava essa fita para as rádios, era totalmente paralelo o que tocava nas rádios. Então a Exatamente. gente nunca ia fazer parte daquele mundo, né? Mas mandava inocentemente. Não só para as rádios, ele mandou para gravadoras também. É uma tentativa, né, cara? Teve um Mas festival é do seu lá em meio de São divulgação. Paulo. Teve um festival em São Paulo, que eu não lembro o nome agora. Que a gente enviou também essa fita dele. Rococó, né? Cocoricó. A gente fala a nível do Maceió, mas fora no Brasil tinha muito festival que poderia rolar, exatamente. Exatamente. Então a gente enviou. Então a gente fez, a gente tentou fazer a nossa parte. Então, pô, não vingou porque não era para vingar. Tá? Até porque. Acho que hoje a divulgação seria de uma maneira tão. É muito maior, magnífica é muito que maior, é muito maior. Teria vingado. É um dentro fato. desse pensamento seu. Quando a gente encontra com alguns amigos nossos que dizem, porra, você é do Diário de Bordo? Isso é massa. Pô, eu não lembro nem da pessoa e a pessoa curtiu em algum momento isso. Então é legal você ter esse conteúdo, esse prazer de dividir. Então o que a gente está fazendo hoje é dividir com você e os seus leitores, obviamente, mas para a gente é um engrandecimento e um fortalecimento do que a gente fez lá atrás, não foi em vão, entendeu? Teve conteúdo, ficou a semente, ficou a história para vocês distribuírem para os nossos filhos, para os nossos netos, para os Eu acho nossos que a amigos. banda tem um fator importantíssimo que movimentou o cenário musical, sabe? Que eles falaram do chefe da terra. Enquanto estava parado, tinha pouca coisa rolando, pouquíssima coisa, a banda movimentou. O cenário Foram quantas vezes que a gente foram fez? 3 anos seguidos. 3 anos seguidos. 3 projetos. Movimentou bastante. E os projetos não era projeto de um dia, era projeto de meses. Tá? Foram 3 anos seguidos. Então, além do projeto da banda, musicalmente falando, a gente organizou Exatamente. o cenário Eventos musical. culturais. Organizou não. Ajudou, né? Promoveu. Ajudou a promover. Tanto é que hoje a MOF, uma das bandas que Água tocou Mineral. conosco, que era Água Mineral, se transformou em MOF, registramos aqui. Tínhamos um evento para fazer. E toda vez que os caras chegavam lá, o Pisca e o João Paulo, que eram os dois que iam, e o Aru também foi de repente, aí a gente chegava lá, olha a Água Mineral, que era uma música de uma banda baiana que tinha naquela época, tem balada, né? E a gente brincava sempre com isso. Um desses eventos que a gente promoveu, que foi o primeiro, quando a gente estava com todos os cartazes prontos, lá, isso xerocado lá na própria Robô Produções, aí chegou o Pisca e disse, não, a gente mudou o nome, a gente vai colocar mofo. A água mineral virou mofo. A água mineral virou mofo. Tá? Que a água mineral era porque era, não sei, de repente porque Uma era... leitura mineral incrível. Era uma leitura mineral incrível. E o mofo é porque eles faziam uma coisa com uma história, com uma pegada de coisa do passado. Então foi interessante isso. Isso é bom vocês. Daí os caras. Como foi feito a mudança, eu não sei. Sei que foi nesse evento. Poderia ser mofo, poderia ser vintage. Como se transformou de água mineral em mofo foi exatamente nesse evento. Déjà vu. Já Houve algum desejo, enquanto a banda esteve em atividade, de gravar um CD completo? Perfeito. A gente sonhou com isso, realmente. Só que era inalcançável naquele momento. Por quê? Eu era o único cara que trabalhava. Os outros meninos não trabalhavam. Estudantes, né, cara? Eram estudantes. Então existia uma dificuldade muito grande nisso. A gente corria atrás de patrocínio, de A, B, C, D. Só que as pessoas não patrocinam normalmente coisas que não conhecem, principalmente rock and roll. Então a dificuldade era grande. E a gente tinha esse sonho, era acalentado a cada dia.
Entretanto, realmente a gente nunca conseguiu fazer essa história. Eu acho que uma coisa importante em relação ao CD, pelo menos era na minha cabeça na época, não sei se vocês conheciam na época um jogador do Cruzeiro chamado Palhinha. Palhinha, claro. Jogando som. Eu já vi alguém falando sobre ele e eu achei interessante colocar aqui. Disse que a cabeça dele pensava tão rápido, mas os pés não respondiam. Eu achava que eu pensava muito em produzir a banda, mas os meus braços não conseguiam responder. E era um problema geral de todo mundo. Inclusive, o Alex tinha essa gana, interessante que ele tinha essa gana antes, como eu tinha, Arthur tinha, Abel, Otávio, Marcelo, a gente tinha essa gana, mas os braços eram muito curtos para a gente abraçar isso aí. Mas era normal, isso, naquele momento era normal. Hoje em dia, totalmente fácil. Me perdoe quem está hoje, mas hoje, bicho, só fica no anonimato quem quer. Tá? A gente batalhou pra caralho para fazer as coisas e não conseguimos. Certo? A gente não atravessou muitas fronteiras, mas a gente chegou a alcançar bons amigos que hoje são fãs, ou foram fãs. E é legal, bicho, isso tudo. Hoje não faz, me perdoe, não chega quem não quer, ou se entrave em algumas particularidades, né, obviamente. Então chegando na parte triste, quando a banda terminou e por quê? Eu nem lembro. Na realidade, a gente teve um momento crucial. Peraí, eu pulei fora, porque eu sou esquentado da banda. O Arthur, antes, tem até uma particularidade. O Arthur é tão esquentado que teve uma vez que ele jogou o baixo por cima do muro do São Lucas, quando estava ensaiando. Conta essa história, depois eu volto a isso. Sem citar nomes, né? Você tá bom. Não vou citar nome não. Foi uma discussão por questões... Divergências musicais. Era Poima e Xoxota. Era esse o problema. Questões amorosas dentro da banda. Extra banda. Não, foi Yoko Ono, foi? Foi uma figura que desestabilizou a banda. Mas aí voou um baixo por conta disso. Mas só voou, não pegou ninguém. Não pegou ninguém. Não sei porque o coitado do baixo, né? Que dava tantas alegrias. Foi o Severino, não? Foi o Severino. Eu dava nome aos baixos, eu tive o baixo Severino, Raimundo. Severino, que o baixo era Vermelhinho. Não, Severino era marrom, da cor da capa do CD Severino, Paralama de Sucesso, daquela cor baixo. E sim, como eu era o mais esquentado, houve algumas, eu não lembro o que foi que houve, isso em 97. Sexual. Não, aí já é outra história, tá voltando à questão. Aí eu saí da banda, e fui montar desse Drum Sim com o Michel, com o Thiago Estranho e com o Gustavo. E depois a gente tocou junto, lá no Cheiro da Terra. Eles, com outra formação, com o Felipe. O Felipe no baixo, não foi? Me substituindo e eu tava tocando com ele. Ele tocava comigo na Kit, eu chamei pra ele. Tem essas viagens. É uma coisa hormonal, mas faz parte. Mas aí o que Mas o final mesmo. Mas o final foi assim. Não lembro. A gente teve ranços de terminar. Tá? Por exemplo, a galera começava. Enquanto eu era professor e eles eram alunos, existia um comando. Depois houve uma maioria democrática, que é legal. Depois houve uma anarquia. E quando chegou a anarquia, que é fascinante como contexto, cada um queria fazer as coisas à sua maneira. Então a gente começou a perder a identidade de grupo. Eu acho que rolou outra coisa também. Não, começou a perder a identidade de grupo. Então perdeu a identidade de grupo e A, B ou C faltava. Eu já estava em outro estágio, minha mãe faleceu, eu estava
em declínio, Virou parte. de relacionamento. Aí eu estava faltando também. Então começou a faltar. Então, a partir do instante que a gente começa a descambar para isso, naturalmente você está. Fatalmente você consegue quebrar todo o ranço. Faltou aí, importante aí, como ele falou, tinha terminado a faculdade antes de todos, já estava trabalhando. Tinha a questão das faculdades, todo mundo estava. Então rolou alguma coisa, em primeiro lugar. Cada um já estava querendo iniciar o seu espaço. Prioridade é uma coisa. Então também a banda não tinha tanta prioridade quanto as responsabilidades que a gente estava tendo. Tem isso também, ó. Mas hoje em dia, eu vendo na cabeça, musicalmente, eu tenho as minhas responsabilidades, mas se eu colocar um compromisso aqui, firmado com alguma banda, eu tenho que colocar esse espaço só para a banda. Não tinha maturidade suficiente. Mas aí é aonde entra, eu era o único nesse momento que eu tinha esse discernimento. Só. E eles não tinham esse discernimento. Maturidade que é natural. É natural, eram meninos de 19, 20, 21 anos, isso aí. Não, eu tinha 26 anos. Eu sou mais velho do que os outros. Você tinha 23. Depois. Eu tinha 26, você tinha 23. Mas você estava entrando na faculdade, eu estava se também formando. tá. Então, de qualquer maneira, tinha essas outras prioridades. Então, aí é onde eu falo, que é onde é a anarquia. Cada um vai pensar que é natural. Isso aí não se... É interessante. E o pior não foi isso. Que acabou no melhor momento da banda. Quando a gente estava musicalmente mais pronto. Aquele momento. Que eu disse, era nesse momento que eu queria. A gente estava mais pronto para acontecer. Para acontecer que naquele momento todo mundo queria acontecer, obviamente. Tá? O que ia acontecer? É chegar a tocar em rádios, tocar em shows, em eventos fora e por aí vai, tá? Nesse momento, aí cada um tem as suas necessidades. As prioridades, ele chega no momento em que a gente também percebe que o nosso estilo de música não entra no mercado. Então você começa a pensar. Foi um amadurecimento musical e o outro, vida também. você tem pessoal. As nossas prioridades na universidade, ela chegou em um ponto que a gente começou a perceber que a banda não estava entrando no mercado. Não estava aquele quebra-cabeça que encaixava. Porque era muito diferente das outras coisas que estavam rolando. Não era do cotidiano. Então era muito fácil terminar a banda nesse momento. Era muito fácil, só que o momento foi o melhor. Foi naquele momento que ele falou, vamos comprar alguma cerveja, vamos entrar no estúdio, vamos gravar, vamos ensaiar. E as mais belas por que comprou essa cerveja? Porque a gente passou mais tempo ensaiando, passou quase 4 horas. Foram 4 horas. 4 horas ensaiando. 4 horas. A produção das músicas ali foram uma das melhores que eu participei da banda e outras melhores que eu participei. Que aí já não estava. Tu não estava nesse momento. Mas tinha outras prioridades que a gente sabe. Na vida a gente tem. Porque tiveram vários hiatos também. Quando a gente fez o show da praia, por exemplo, o Arthur já não estava. Quando a gente tocou na praia, você já não estava. Quem fez o baixo foi o Negão. Rock Trio? Não, na praia do rock. Me lembro. Do rock Arthur. Quem não tava era o Nardel. Eu tava. Quem não tava era o Nardel. Era? Tá. Naquele show. Não lembro o motivo que o Nardel não tava. O Nardel não tava não. Isso aí, que eu me lembro desse. Aquele show da praia do Hotel Ponta Verde, a gente era um quarteto. Não tinha o Marcelo nem o Nardel. Botei um Ponta Verde. Perfeito. Que a voz tocou? Foi, a voz tocou conosco. Aliviado, agora já perdeu tudo. Pega. Deixa